Esse é o segundo episódio, se é que a gente pode chamar, do Palavra Acesa. Em julho, dia 27, nós tivemos o lançamento aqui, nesse teatro, e exibimos o vídeo do que foi o nosso primeiro episódio. Foi um programa piloto que gravamos uma entrevista com o Zé Cabaleiro, que está disponível no YouTube, no nosso canal Palavra Acesa. Sigam, por favor. Todas as informações do nosso projeto estão também em nossa página no Instagram, @palavra.acesa. Vocês também podem acompanhar. Para quem ainda não conhece, o Palavra Acesa é um programa de entrevistas em que o principal personagem é o livro. E as pessoas que chegam aqui e que sentam nessa cadeira aqui ao meu lado falam sobre suas memórias e histórias da sua relação com o livro, com a leitura. E a ideia é que eles contem, abram aí esse baú de memórias. É uma conversa de intimidade. Então, a ideia é que cada um venha aqui e os nossos convidados, eles têm uma particularidade. Eles são leitores, grandes leitores, pessoas que são apaixonadas pelo livro. E por que esse tema? Por que falar de livros? Porque a gente entende que vivemos um momento em que é preciso abrir uma trincheira em favor do conhecimento, em favor da cultura, em favor da arte, que vem sendo tão atacada. Então, enquanto muitos querem nos fazer acreditar que precisamos portar armas de fogo, armas que matam, a gente acredita que o importante é termos livros. Então, vivermos armados com livros que nos abrem a porta do conhecimento. Ele é maranhense de São Bento, é ator e diretor da Santa Ignorância Companhia de Teatro. Ele tem formação em turismo, muita gente não sabe, ele é um turismólogo pela Universidade Federal do Maranhão e tem especialização em gestão cultural. Só que, para além de tudo isso, ele é mais conhecido pelo sucesso da comédia Pão com Ovo, que dá estreia até hoje, novas versões e novas narrativas, né? Já foi apresentada em mais de 50 cidades maranhenses. Se eu estiver errado, eu acho que é até mais. Ele vai me corrigir. Ele viajou aí pelo Brasil, né? Em palcos e temporadas no Rio de Janeiro, em São Paulo. A peça teve em Portugal também, tá? Com montagem em Lisboa. E é uma caravana Pão com Ovo que já soma cerca de 200 mil espectadores, muitas vezes em praça pública, levando o teatro onde nem existe uma sala, nem um cinema, e nem muito menos uma livraria. E o que muita gente não sabe é que antes de subir no salto da Clarice Milhomem e da Maria, que esteve aqui há pouco com a gente, o César Boaz, ele contracenou com grandes mestres do teatro maranhense, entre os quais o Aldo Leite e o Reinaldo Farai, e atuou em Marrassade, Ramanda e Rudá, e viveu o Pai Francisco na Ópera Catirina, que foi um grande sucesso do teatro maranhense aqui, que viajou pelo Brasil. E, além de tudo isso, ele é um leitor apaixonado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Eu tenho a honra de receber César Boaz. E agora... Agora deu a luz. Faça-se a luz. Então, César. Boa noite, Andréia. Boa noite, obrigado a todo mundo que veio. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite, ainda mais pela temática, pelo carinho que a gente tem já de muitos anos, que a gente se conhece. E está podendo falar, né, de uma forma mais pessoal para o público do meu trabalho, que está acostumado a ver só os personagens. Que bom. Então, a minha primeira curiosidade, eu acho que de muita gente, e até quem não sabia que você é um leitor tão apaixonado, o que veio antes, o teatro ou a literatura? A literatura veio primeiro, porque meu pai era gerente de banco e a gente era sempre transferido, né, de cidade em cidade do interior do Maranhão. E, infelizmente, hoje, né, 2019... acho que 99% das cidades do interior do Maranhão não tem ainda sala de teatro, não tem teatro, né, o espaço físico. Então, a literatura veio bem primeiro, porque quando era criança, eu queria ser padre, e a gente morava de frente para uma igreja em Zedoca, 1979, por aí, e eu escutava o que o padre dizia na missa, e eu pegava a Bíblia e fingia que estava lendo. Então, assim, eu tinha esse encantamento com a coisa do ler.
né? E acho que já da minha vontade de ser ator, essa coisa do padre com a plateia, né? A assembleia. E eu já era uma espécie de palco, né? Já era o meu palco, né? Aquilo ali eu ficava bem na frente da igreja, na frente da missa com o padre. Mas aí depois passou a vontade de ser padre. Meu sacerdócio hoje é outro, é o palco. Que bom, o teatro ganhou esse presente, né? Desse universo, eu já li a respeito de algumas memórias suas e que a poesia entrou muito cedo na sua vida com seu pai, né? Conta um pouquinho. Papai é da Academia de Letras Ludovicense, fundou a Academia de Letras São Bentoense, então era impossível a gente lá em casa não gostar de ler. Eu lembro muito quando eu não sabia ler. Eu tenho muito essa memória quando eu não sabia ler, né? Já representava que sabia, né? Já representava que sabia. E aí papai sempre gostou muito de literatura. Ele ia para o banheiro, deixava a porta aberta. Compartilhava, né? E ele ficava sentado no vaso sanitário lendo Castro Alves, né? Olha, isso é uma cena de teatro, né? E aí ele fumava nessa época, era fumando, né, no banheiro e lendo Castro Alves, na forma ainda bem daquela recitação ainda mais antiga. Era um sonho dantesco, o navio, ó Senhor Deus do tal, e fazendo as necessidades dele, lendo poesia. Uma obra-prima. E aí com aquilo eu fui escutando, né? Eu fui gostando da palavra, eu fui gostando da sonoridade do poema, e foi aí que eu tinha muita vontade de ler. Eu lembro quando eu não sabia ler, que o meu maior sonho, minhas tias moravam na minha casa, elas já eram adolescentes, né, mocinhas, e eu tinha muita vontade de ler, porque eu queria saber aquela Bianca, Sabrina... Nossa! Júlia, né? E eu tinha muita vontade, porque eu achava que era uma coisa assim de sacanagem. E já que elas achava liam, que tinha alguma coisa ali, que elas ficavam muito presas. Saber, porque elas estão muito assim, tem alguma coisa aí que elas querem saber. E aí depois que eu aprendi a ler, eu não quis mais ler, eu não tive curiosidade de ler aquilo, né? Já partiu para quê? Já parti para outra coisa. E aí quando na escola eu fazia a primeira série, a professora, minha mãe lia a lição, e aí eu decorava tudo que ela estava lendo, e aí chegava na escola eu fingia que estava lendo para a professora. E eles me achavam muito assim, inteligente, e me popularam para a série seguinte. Era um blefe, né? Um artista desde... E aí foi que eu consegui acompanhar meu irmão, porque ele é um ano mais velho e a gente ficou até o final. Ficou na mesma sala. Na mesma sala, estudando, né? E aí, enfim, e ele me dava pesca de matemática, porque eu era péssimo em matemática, e eu sempre fui louco por literatura, por história, por português. E aí você fazia a redação dele. E aí eu sempre fui muito apaixonado por português e por literatura, assim, por geografia, por história, coisa da área de humanas mesmo, né? Com número eu sou péssimo. E tem lembrança dessas primeiras leituras, assim, de um livro mesmo? Eu lembro quando a gente era muito criança e era um prêmio que a gente tinha que arrancar dente ou ir ao dentista, e minha mãe comprava um gibi, né, para mim e para o meu irmão. Ela deitava no meio e ele ficava de um lado, eu ficava do outro, e ela ficava lendo para a gente. Ela dizia, agora esse aqui está dizendo isso. Agora, e aquilo para a gente era uma coisa assim encantadora. A minha mãe lê para a gente na rede, deitado, assim, era a recompensa de ter ido ao dentista. Era muito bacana. Aí ganhava a Turma da Mônica lá. Aí ganhava Cebolinha, Turma da Mônica, essas coisas. E ela ia lendo pra gente. E aí depois, quando eu aprendi a ler, meu pai também está aqui. A gente, uma vez por mês, ele levava a gente a gente ia assistir o cinema. Na época que nos interiores tinha cinema, né? A gente ia para o cinema e ele pagava o ingresso da gente, mas quando a gente chegava tinha que fazer uma narração do que a gente tinha visto no cinema, mas não podia dizer e aí, né? E a gente tinha que desenvolver toda a narrativa, né? Sem dizer aí. Sem dizer desafio, aí. Né? Era, e aí. A gente tinha que buscar palavras, né? Para poder desenvolver. Melhorar essa narrativa, né? Melhorar a narrativa. Então, tudo isso contribui muito com a questão da nossa leitura lá em casa, né? Então, assim, eu sou... E o teatro, eu comecei a fazer teatro com 13 anos. Então, foi o teatro também que me deu a possibilidade de mergulhar nos livros, né? Porque eu já comecei com um grupo muito profissional em Teresina, fazendo teatro, e aí já comecei com Artaud, o Teatro e Seu Duplo, do Antônio Artaud, já comecei lendo Brecht, o Bertolt Brecht, que é o teatrólogo. Então, já comecei pelos grandes, assim, na literatura. E muito jovem, né? E com 13 anos de idade, né? Muito novo. Eu ouvi falar que você é um comprador compulsivo de livros, é verdade? Eu já fui bastante, assim, hoje já diminui muito, né? Até pela facilidade, porque assim, eu sempre viajei nas férias
E São Luís não tinha essas grandes livrarias, enfim, e era muito difícil, principalmente da área de teatro. E eu, quando eu viajava, todas as minhas viagens, eu tinha que comprar, não trazia nada, eu não comprava roupa, não comprava nada, eu trazia sempre livro de teatro. Ia para os sebos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e ficava procurando as coisas que eu sabia que não ia ter aqui. Agora, com a questão da internet, já fica mais fácil você pesquisar livro, comprar, e fica mais fácil. Mas, assim, eu tenho duas estantes gigantes com livro. No meu quarto tinha umas estantes cheias de livro. E aí o médico proibiu, pediu que eu tirasse todos os livros por causa do ácaro, da minha alergia ao ácaro. Mas eles estão voltando aos poucos. Estão voltando, já tem uma prateleira cheia lá de volta. E essa coisa do comprar pela internet te tirou um pouco da visita às livrarias? Principalmente porque as livrarias estão fechando, né? Isso é uma barbaridade. As livrarias o centro da cidade, né? Que, assim, junto com os teatros, para mim o teatro é o coração da cidade e as livrarias são os pulmões, né? E aí isso está se fechando, né? Dá uma pena quando eu vejo as livrarias se fechando. Aí eu gosto de entrar na livraria às vezes nem para comprar, só para ficar olhando, sentindo o cheiro, vendo as estantes de arte, o que tem de novidade. Aí eu já controlei mais esse meu consumismo com os livros, mas minha biblioteca de teatro é uma coisa absurda, eu tenho muita Tem uma coisa. Estimativa de quantos livros possui, César? Uns 400 livros de teatro por aí, é muita coisa que eu tenho. São dois móveis com muito teatro e eu não empresto. Era isso que eu ia perguntar, ele nem deixou eu perguntar, gente, olha, então... Eu não empresto, porque eu sou da época que botava assim no livro, assim, né, botava assim, emprestar é uma educação, devolver é uma obrigação. Eu sou dessa época que escrevia no livro para poder a pessoa dizer assim, ei, não é teu, volta. E os teus livros, tem o teu nome, o carimbo da data que comprou, essas coisas? Eu tinha, mas aí depois eu fiquei com pena. Porque eu fiquei com pena de riscar o livro. Eu morro de pena de riscar livro. Não risca não grifa, não... Não, eu tenho pavor de riscar livro. É como se você... Eu acho que é como um quadro que você interfere, que você risca, né? E porque eu digo assim, você vai morrer, o livro vai ficar. E hoje, tá lendo o quê? O que está na tua cabeceira? Estou estudando sobre humor. Minha dedicação hoje é sobre humor. Eu tenho uma Bíblia chamada O Riso, do Bergman, do Bergman, que é um grande autor hoje, né, do humor. A história do riso também é muito bacana. Eu estou lendo o livro do Bakhtin, que é sobre o humor na Idade Média. Era um livro que eu paquerava desde a época da UFMA e depois eu consegui comprar esse livro. E só que para ler esse livro para eu entender o livro, eu tive que comprar outro livro, que foi do Rabelais, que é Gargantua e Pantagruel. Aí eu li e depois voltei para entender o livro. Teve que se preparar um pouquinho para chegar nele. Ler. Foi que nem ler Camões. Primeira vez que eu vi os Lusíadas, eu não entendi nada. Mas eu achava bonito. E muitos anos depois que eu fui entender, porque aí comecei a estudar mitologia grega na faculdade, aí que eu voltei. Quando eu voltei a ler, eu achei... Aí você tem, né, seu horizonte amplia quando você consegue entender o que está ali, aqueles símbolos, o que quer dizer, né? E aí foi que eu comecei a gostar achei incrível. A gente estava falando da tua infância, né? Que com muitos livros em casa, a influência do pai, que gostava de poesia. E aí, a universidade, né? Foi uma outra abertura para o universo de leitura, né? A universidade foi que teve meu encantamento, de fato, né? Com a história da arte, com os livros de história da arte, com os livros de teatro, porque assim, eu sou formado em turismo, mas eu ia para a biblioteca de artes. Eu não frequentava a biblioteca de turismo. Acho que eu tenho 3 ou 4, 5 livros de turismo. O resto tudo é de teatro. Mas o curso de teatro me deu uma visão, uma leitura muito grande das cidades, o entendimento das cidades. Foi aí que eu comecei a entender São Luís. Eu acho que se hoje o Pão com Ovo tem essa comunicação, foi porque eu fui buscar na literatura esse entendimento da cidade. Aí eu fui ler, me apaixonar por José Montello, que eu só fui entender São Luís de fato, esse nosso provincianismo, depois que eu li Os Tambores de São Luís. Aí que eu fui entender quanto a gente ainda é provinciano e quanto a gente não evoluiu tanto, né? E aí eu fiquei encantado. Hoje eu vou na feirinha ali, eu fico assim parado do lado da igreja ali que Damião ficava. Eu fiz essa relação. Ele mapeou a cidade toda. Mapeou tudo. Eu passo na cidade, eu tenho entendimento. Eu tenho uma paixão muito grande pelo São Luís Colonial. O meu grande projeto hoje é fazer ainda um alto de São Luís, da Fundação de São Luís. E eu comecei a estudar, né, essa literatura daquela coleção do Senado, que é amarela, de capas amarelas, eu não sei se vocês já viram. Papagaios Amarelos. Papagaios Amarelos, do Piazzolla, tem Yves Defray, tem
o Claude Daberville, e aí o Hans Staden, que fala sobre o Brasil colônia. E aí eu comecei a pesquisar isso para poder entender São Luís hoje. Foi a partir daí que eu começo a me comunicar de fato, e as pessoas têm essa identificação com o espetáculo do Pão com Ovo, porque eu sei do que eu estou falando de alguma forma, né? Eu fui pesquisar. E também traz aí também toda uma cultura da Baixada Maranhense, né? Minha família é da Baixada. E aí eu trouxe a Maria que eu fiz aqui hoje, foi por causa da questão da Baixada, da linguagem, da pesquisa com a palavra, da pesquisa com a linguagem. São Bento ainda tem hoje um linguajar que ainda é muito antigo, né? É uma musicalidade. Tem uma musicalidade da sonoridade da língua e também de algumas palavras. Em algumas situações parece até um dialeto, né? Lembra da fala assim, eu vou te pilhar. Pilhar no sentido de te alcançar, né? Então tem coisas que a gente só usa lá, e depois, quando a gente foi fazer o Pão com Ovo em Portugal, eu consegui identificar muita coisa. Muita palavra que eu falava, eles conseguiam entender. Na universidade também você teve um emprego que facilitou a leitura, né? Essa história é ótima. Eu consegui um emprego, não era um trabalho, era um emprego. Eu tinha que ficar de 8 até meio-dia numa sala que não tinha nada, era só uma mesa com uma cadeira e era muito próximo da biblioteca. Era só para agendar o auditório. Ninguém agendava o auditório. E eu ficava, mas eu tinha que ficar lá. Para mim era ótimo. Eu recebia um salário mínimo. Eu trabalhava de manhã e ia para a faculdade à noite na UFMA. E era na UFMA perto da biblioteca. E aí eu comecei, foi a época que eu mais li na minha vida. Foi quando eu consegui me apaixonar por Oswald de Andrade, que eu fui ler O Rei da Vela, né? Que eu fui ler uma série de livros que eu fiquei encantado. Assim, eu sabia a posição de todos os livros na biblioteca. E aí eu lia a manhã inteira. Quando eu não estava dormindo em cima da mesa, eu estava lendo. Aí dava sono, eu dormia, acordava e eu ficava trocando os livros. Foi a época que eu mais li na minha vida. Então foi dessa época que você cunhou o conceito de livro Rivotril. Tem algum livro especial que você usa para esse tipo de situação? Que me dá sono? Não. Ou um autor? Não, eu não consigo. Tem um autor que eu nunca li, que é Paulo Coelho. Que é minha professora de português na UFMA, no primeiro dia de aula, ela disse, não leiam Paulo Coelho. Não presta. Não perca o tempo de vocês. Aí eu nunca fui, não vou contrariar a professora, né? E aí eu não li, nunca tive a curiosidade. Uma bobagem até, né? Você imagina, é porque a professora disse que você não vai ler, é porque realmente eu acabei não tendo essa curiosidade de ler, mas ainda vou tentar ler Paulo Coelho. O smartphone tem afastado muita gente da leitura. Você usa muito, né? Mas eu sei também que você tem uma rede social que é muito mais interessante, até para a leitura, não é? Eu tentei ler pelo e-book, né? Com aqueles aplicativos, eu tentei ler, mas eu não consigo. Eu gosto do papel. Às vezes até quando eu vou ler um roteiro que me manda para a gente gravar os vídeos, eu tenho que imprimir, porque parece que aquilo eu não consigo digerir tudo. E quando está no papel que está maior, eu consigo ter todo o entendimento. Mas você aprovou. Eu disse, mas eu li no celular e não... Agora que eu estou vendo os detalhes, leitura. É outra leitura, eu não consigo. Eu gosto do papel, da impressão. E tem alguma ligação com o cheiro do livro? Adoro. Quando era época de escola, que chegava o primeiro dia que a mamãe comprava os livros, que ia encapar com aquele papel pardo, né? Pardo com adesivo assim na frente? Com adesivo, botava o nome do aluno, o nome completo. E aí, no primeiro dia de aula, quando você sente aquele cheiro do livro, e eu pegava o livro de geografia, eu queria ver logo as figuras dos países, eu tinha esse encantamento no primeiro dia de aula pelo cheiro do livro. Até hoje eu gosto muito do cheiro de livro. E livro velho, gosta também? Do cheiro, não. Não, né? Já tem um autor ou uma autora que você descobriu e quis ler tudo dessa pessoa? Guimarães Rosa. Foi uma coisa impressionante aquilo. Ontem mesmo eu li um trecho e parece que ele passa assim, ele pega um parágrafo e ele filosofa em cima daquilo, fora a questão da linguagem, né? Como ele consegue inventar palavras, como é que ele consegue criar. Eu disse, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que esse cara inventa coisa, né? É tão forte como ele fala, a questão social, a questão política. E foi, assim, minha grande paixão foi Guimarães Rosa. Eu acho que é um grande escritor. E no Maranhão, Nauro Machado. Tinha um projeto na Praia Grande, no bar chamado Antigamente, que era um projeto de leitura, de poesias, e eles me chamavam e eu fazia os autores. Aí quando eu cheguei em Nauro Machado, eu disse, esse cara é genial, o Brasil poderia ter abraçado com muito mais força esse homem, né?
E José Montello também, eu fiquei encantado depois quando eu comecei a ler José Montello, como ele traz essa memória afetiva do cheiro, da geografia, né? E meu pai, por ser um leitor muito assíduo, e a gente sempre levou muita gente para viajar nas férias. E aí ele adorava Meninos de Areia, do Jorge Amado, e aí ele queria ir mostrar para a gente onde é que ele não tinha lido o livro. Aqui era o cais onde ficavam os meninos de areia, não sei o quê. Quando a gente viajava, disse, aqui é que acontecia o personagem tal, passava e acontecia. E eu fui tendo essa memória também, assim, na carona dele, né? No rastreamento dele. E teve algum ator que você conheceu, que admirava, que chegou perto para falar, para ter a oportunidade de falar isso, da admiração pela obra? O mais próximo que eu já cheguei foi a filha do Nelson Rodrigues, que é doutora em letras, e foi assistir o Pão com Ovo agora, escreveu um texto lindo, falando. Então eu me senti próximo de Nelson Rodrigues através dela. Eu fiquei muito emocionado com o texto que ela escreveu sobre o Pão com Ovo, a construção do Pão com Ovo, né? Essa coisa de ter muitos livros, acaba tendo muitos livros que você nunca leu, então que começa e deixa pelo caminho. Tenho vários, eu sou muito ansioso. Eu começo a ler um livro, aí eu estou assim na página número 50, aí eu fico, peraí, vai estar faltando mais 150. Aí eu leio mais 3, aí eu digo, deixa eu ver quantas eu li. Aí eu digo, eu li 30, tá bom. Aí eu paro, eu sou muito ansioso. Eu vejo o filme 5, 6 vezes. Eu vou parando. Quebrado, vai quebrando. Filme, eu paro, aí tu não vê um filme, tu vê uma série. Né? E ler, então, vários ao mesmo tempo. É a mesma coisa, é. Agora, tem livro que eu fui ficando com pena. Os maiores que eu tinha, como Os Tambores de São Luís, são 600 e poucas páginas. Quando foi chegando nas últimas páginas, aí eu lia uma por dia. Para não gastar, para não chegar no fim. Para não chegar no fim, que eu fiquei com pena de acabar o livro. Fiquei com pena de acabar o livro. Dá pena, né? E teve livro que eu abandonei, muito livro. Por exemplo, conta. Vários, assim. Eu começo a ler... E aí, como eu fui professor da faculdade durante muitos anos, a gente começa a desenvolver, para ler os trabalhos dos alunos, a gente consegue desenvolver uma leitura quase que dinâmica. Então, teve livro que eu tinha muita curiosidade, eu comecei a ler e depois eu fui folheando assim, lendo rápido, fui lendo, aí isso aqui eu já sei do que se trata, pronto. Não precisa chegar até o fim, né? Não precisa até o fim. Né? E teve algum que achou que não era bom e se surpreendeu? Sempre tem, né? Sempre tem. Tem livros assim que você começa... E aí vai pegando ritmo e você vai, quando vê, já está no final. Agora, assim, eu viajo, eu tenho que ter um livro na minha mochila. O que um bom livro tem que ter? O bom livro tem que ter, para mim, assim, é que nem uma peça de teatro, um filme, a mesma coisa com a literatura. Sabe quando você lê uma página, aí tu para. Tu fica pensando, aquilo te leva para outro universo. Aí depois tu volta, lê mais 2 páginas, aí tu para... e fica analisando, digerindo aquilo que você leu. Aí esse para mim é o bom livro. É como uma peça de teatro. Eu estou vendo uma peça de teatro e aquilo me emociona e já me leva para outro lugar, me puxa para a minha memória afetiva, para o meu pessoal. Aí depois eu volto de novo para aquilo. Isso para mim é a coisa mais importante. Quando o que você leu faz você parar para pensar na sua vida, nas suas coisas. A literatura vai muito ao teatro, né? Há muitas montagens, mesmo de textos que não nasceram para o teatro, né? Que experiência que você já tenha visto no teatro que você acha que foi feliz a adaptação? É muito difícil. É muito difícil você levar para o palco um livro. É muito difícil. Se é difícil para o cinema, imagina para o palco. O palco, a carpintaria teatral da literatura, ela tem um outro entendimento, ela tem uma outra possibilidade que é diferente de você fazer adaptações e levar para o palco. Sempre fica muito estranho. Né? Por isso, aí meu contato com o palco, por exemplo, eu comecei a ler Peter Weiss, porque eu tive que montar o espetáculo. Né? Então, assim, eu tive acesso a Peter Weiss por causa do teatro, né? Quando eu fiz Mahasad. E todos os espetáculos que eu faço, eu gosto do espetáculo quando ele me leva a ler vários livros para poder pesquisar para o personagem ou do entendimento do espetáculo que eu estou fazendo. A preparação com a pesquisa te dá mais... O Yaô, por exemplo, eu fui pesquisar sobre a mitologia africana, né? Era um espetáculo que falava das matrizes, do candomblé, dos iniciantes do candomblé, o Yaô, e eu tive que estudar a mitologia grega. Então aquilo me enriquece. O personagem me enriquece quando eu vou para a literatura, quando ele me faz ir para a literatura para pesquisar. É o caminho inverso, né? É o caminho inverso. Como estudo e não como adaptação, né? E aí o Albert Camus, por exemplo, quando é que eu ia ler Camus?
né? Eu fiz teatro, então assim, tudo que eu tenho foi o teatro que me deu. Então assim, eu fui buscar Camus, que é o texto que eu mais gosto, que é Estado de Sítio, e que eu vi agora uma montagem linda do um galpão em São Paulo, e eu fiquei apaixonado pelo autor. Eu comecei a ler outras coisas por causa do teatro. Então assim, foram dos meus dois a bifurcação para eu chegar ao livro. Foi o meu pai, a minha família, e o outro foi o teatro, para eu chegar na literatura. Tem algum texto do teatro que você sonha em montar? Estado de Sítio. Eu tenho muita vontade de fazer esse texto, né? Eu tenho muita vontade de fazer porque ele tem uma comicidade, ele tem um poder crítico muito grande, parece que ele foi feito para o Brasil atual. É impressionante. Então precisa fazer, né? Vamos fazer, mas eu estou dando meu recado no pão com ovo, né? Porque a comédia, ela tem isso, né? Ela belisca, depois ela sopra, mas ela diz na cara o que ela tem que dizer. O drama faz todo um chuleio, faz toda uma renda, né? Que é incrível para poder chegar. E aí, a minha grande paixão são os autores clássicos da Grécia. Sófocles, Eurípides. Eu sou apaixonado pelos textos clássicos, pelas grandes tragédias. Acho que por isso que eu faço comédia, porque eu vou buscar esse entendimento do humano, né, para poder trazer isso na comédia.